Capítulo 8 das penas disciplinares. Artigo 44. São penas disciplinares: 1. Repreensão. 2. Suspensão. 3. Multa. 4. Detenção disciplinar. 5. Destituição da função. 6. Demissão. 7. Cassação da aposentadoria ou disponibilidade. Artigo 45. Na aplicação das penas disciplinares serão considerados: 1. A natureza da transgressão, sua gravidade e as circunstâncias em que foi praticada. 2. Os danos dela decorrentes para serviço público. 3. A repercussão do fato. 4. Os antecedentes do funcionário. 5. A reincidência. Parágrafo único. É causa agravante da falta disciplinar ou haver sido praticada em concurso com 2 ou mais funcionários. Artigo 46. A pena de repreensão será sempre aplicada por escrito nos casos em que, a critério da administração, a transgressão seja considerada de natureza leve e deverá constar do assentamento individual do funcionário. Parágrafo único. Serão punidas com a pena de repreensão as transgressões disciplinares previstas nos itens 5, 17, 19, 22, 23, 24, 25, 49 e 54 do artigo 43 desta lei. Artigo 47. A pena de suspensão, que não excederá de 90 dias, será aplicada em caso de falta grave ou reincidência. Parágrafo único. Para efeitos deste artigo, são de natureza grave as transgressões disciplinares previstas no inciso 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10, 18, 20, 21, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 41, 42, 67, 68, 69, 60, 70 do artigo 43 desta lei. Artigo 48. A pena de demissão, além dos casos previstos na Lei 1711, será também aplicada quando se caracterizar: inciso 1. Crimes contra os costumes e contra o patrimônio, que por sua natureza e configuração sejam considerados como infamantes, de modo a incompatibilizar o servidor para o exercício da função policial. Inciso 2. Transgressão dos itens 4 a 62 do artigo 43 desta lei. Parágrafo 1º. Poderá ser ainda aplicada a pena de demissão, ocorrendo contumácia na prática de transgressões disciplinares. Parágrafo 2º. A aplicação de penalidades pelas transgressões disciplinares constantes desta lei não exime o funcionário da obrigação de indenizar a União pelos prejuízos causados. Artigo 49. Tendo em vista a natureza da transgressão e o interesse do servidor público, a pena e suspensão até 30 dias poderá ser convertida em detenção disciplinar até 20 dias, mediante ordem por escrito do Diretor-Geral do Departamento Federal de Segurança Pública, ou dos delegados regionais nas respectivas jurisdições, ou do Secretário da Segurança Pública na Polícia do Distrito Federal. Parágrafo único. A detenção disciplinar que não acarrete a perda dos vencimentos será cumprida na residência do funcionário quando não exceder de 48 horas. Inciso 2. Na sala especial da sede do Departamento Federal de Segurança Pública ou na Polícia do Distrito Federal, quando se tratar de ocupante de cargo em comissão ou função gratificada ou funcionário ocupante de cargo para cujo ingresso ou desempenho seja exigido diploma de nível universitário. Inciso 3. Sala especial da Delegacia Regional, quando se tratar de funcionário nela lotado. Inciso 4. Em sala especial de repartição, nos demais casos. Capítulo 9. Da competência para imposição de penalidades. Artigo 50. Para imposição de penalidade disciplinar, são competentes: inciso 1. O Presidente da República, nos casos de demissão e cassação de aposentadoria ou disponibilidade de funcionário policial do Departamento Federal de Segurança Pública. Inciso 2º. O Prefeito do Distrito Federal, nos casos previstos no item anterior,
quando se tratar de funcionário policial da Polícia do Distrito Federal. Inciso 3º. O ministro da Justiça e Negócios Interiores ou o secretário de Segurança Pública no Distrito Federal, respectivamente nos casos de suspensão até 90 dias. Inciso 4. O diretor-geral do Departamento Federal de Segurança Pública, no caso de suspensão até 60 dias. Inciso 5. Os diretores dos órgãos centrais do Departamento Federal de Segurança Pública e da Polícia e do Distrito Federal, os delegados regionais e os titulares das zonas policiais, no caso de suspensão até 30 dias. Inciso 6. Os diretores de divisões e serviços do Departamento Federal de Segurança Pública e da Polícia do Distrito Federal, no caso de suspensão até 10 dias. Inciso 7. Autoridade competente para designação no caso de destituição de função. 8. As autoridades referidas nos itens 3 e 7 no caso de repreensão. Capítulo 10. Da suspensão preventiva. Artigo 51. A suspensão preventiva, que não excederá de 90 dias, será ordenada pelo Diretor-Geral do Departamento Federal de Segurança Pública ou pelo Secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, conforme o caso, desde que o afastamento do funcionário policial seja necessário, para que este não venha a influir na apuração da transgressão disciplinar. Parágrafo único. Nas faltas em que a pena aplicável seja de demissão, o funcionário poderá ser afastado do exercício de seu cargo em qualquer fase do processo disciplinar até a decisão final. Capítulo 11. Do processo disciplinar. Artigo 52. A autoridade que tiver ciência de qualquer irregularidade ou transgressão a preceitos disciplinares é obrigada a providenciar a imediata apuração em processo disciplinar, no qual será assegurada ampla defesa. Artigo 53. Ressalvada a iniciativa das autoridades que lhes são hierarquicamente superiores, compete ao Diretor-Geral do Departamento Federal de Segurança Pública, ao Secretário de Segurança Pública do Distrito Federal e aos delegados regionais nos estados a instauração de processo disciplinar. Parágrafo 1º. Promoverá o processo disciplinar uma comissão permanente de disciplina composta de 3 membros, de preferência bacharéis em Direito, designada pelo Diretor-Geral do Departamento Federal de Segurança Pública ou pelo Secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, conforme o caso. Parágrafo 2º. Haverá até 3 comissões permanentes de disciplina na sede do Departamento Federal de Segurança Pública e no da Polícia do Distrito Federal e uma em cada delegacia regional. Parágrafo 3º. Caberá ao Diretor-Geral do Departamento Federal de Segurança Pública a designação dos membros das comissões permanentes de disciplina na sede da repartição e nas delegacias regionais mediante indicação dos respectivos delegados regionais. Parágrafo 4º. Ao Secretário de Segurança Pública do Distrito Federal compete designar as comissões permanentes de disciplina da Polícia do Distrito Federal. Artigo 54. Autoridade competente para determinar a instalação de processo disciplinar. Inciso 1. Remeterá em 3 vias, com o respectivo ato, à Comissão Permanente de Disciplina de que trata o parágrafo 1º do artigo anterior, os elementos que fundamentaram a decisão. Inciso 2. Providenciará a instauração do inquérito policial quando o fato possa ser configurado como ilícito penal. Artigo 55. Enquanto integrarem as comissões permanentes de disciplina, seus membros ficarão à disposição do respectivo Conselho da Polícia e dispensados do exercício das atribuições e responsabilidades de seus cargos. Parágrafo 1º. Os membros das comissões permanentes de disciplina terão um mandato de 6 meses prorrogável pelo tempo necessário à ultimação dos processos disciplinares que se encontrarem em fase de indiciação, cabendo o estudo dos demais aos novos membros que forem designados. Parágrafo 2º. O disposto no parágrafo anterior não constitui impedimento para a recondução de membro de comissão permanente de disciplina. Artigo 46. A publicação da portaria de instauração do processo disciplinar em boletim de serviço, quando indicar ao funcionário que a praticou a transgressão sujeita à apuração, importará na sua notificação para acompanhar o processo em todos os seus trâmites por si ou por defensor constituído, se assim o entender. Artigo 57.
Na hipótese de autuação em flagrante do funcionário policial, como em curso em qualquer dos crimes referidos no artigo 48, e seu item 1, a autoridade que presidir o ato encaminhará, dentro de 24 horas, a autoridade competente para determinar a instauração do processo disciplinar, translado das peças comprovadoras da materialidade do fato e sua autoria. Parágrafo 1º. Recebidas as peças de que trata este artigo, a autoridade procederá na forma prevista no artigo 54, item 1 desta lei. Parágrafo 2º. As sanções civis, penais e disciplinares poderão cumular-se, sendo independentes entre si. Parágrafo 3º. A responsabilidade administrativa do servidor será afastada no caso de absolvição criminal que negue a existência do fato ou sua autoria. Parágrafo 4º. A suspensão preventiva de que trata o parágrafo único do artigo 51 é obrigatória quando se tratar de transgressões nos incisos 9, 12, 16, 28, 38, 40, 48, 51, 58, 50, 62 do artigo 43, ou no caso de recebimento de denúncia pelos crimes previstos no artigo 312, caput 313, 316 e 317 e seu parágrafo 1º e 318 do Decreto-Lei 2848. Capítulo 12 dos Conselhos de Polícia. Artigo 58. Os conselhos de polícia, levando em conta a repercussão do fato ou suas circunstâncias, poderão, por convocação do seu presidente, apreciar as transgressões disciplinares, passíveis de punição com as penas de repreensão, suspensão até 30 dias e detenção disciplinar até 20 dias. Parágrafo único. No ato de convocação, o presidente do conselho designará um de seus membros para relator da matéria. Artigo 59. O funcionário policial será convocado através de boletim de serviço a comparecer perante o Conselho, para em dia e hora previamente designados e após a leitura do relatório apresentar razões de defesa. Artigo 60. Após ouvir as razões do funcionário, o Conselho, pela maioria ou totalidade de seus membros, concluirá pela procedência ou não da transgressão. Deliberará sobre a penalidade a ser aplicada e, finalmente, o presidente proferirá a decisão final. Parágrafo único. Votará em primeiro lugar o relator do processo e, por último, o presidente do órgão, assegurado a este o direito de veto às deliberações do Conselho. Capítulo 13 das Disposições Gerais. Artigo 61. O dia 21 de abril será consagrado ao funcionário policial civil. Artigo 62. Aos funcionários do Serviço de Polícia Federal e do Serviço Policial Metropolitano aplicam-se as disposições da legislação relativa ao funcionalismo civil da União, no que colidirem com as desta lei. Parágrafo único. Os funcionários dos quadros de pessoal do Departamento Federal de Segurança Pública e da Polícia do Distrito Federal, ocupantes de cargos não integrantes do Serviço de Polícia Federal e do Serviço Policial Metropolitano, continuarão subordinados integralmente ao regime jurídico instituído pela Lei 1711. Artigo 63. O disposto nesta lei aplica-se aos funcionários que, enquadrados no serviço policial de que trata a Lei nº 3.780, de 10 de julho de 1960, e transferidos para a administração do Estado de Guanabara, e tornarão ao Serviço Público Federal. Artigo 64. Os funcionários do quadro de pessoal do Departamento Federal de Segurança Pública, ocupantes de cargos não incluídos no Serviço de Polícia Federal, quando removidos ex officio, farão jus ao auxílio previsto no artigo 22, item 2, nas mesmas bases e condições fixadas para o funcionário policial civil. Artigo 65. O policial, no capítulo 4 desta lei, é extensivo a todos os funcionários do quadro de pessoal do Departamento Federal de Segurança Pública e respectivas famílias. Artigo 66. É vedada a remoção ex officio do funcionário policial que esteja cursando a Academia Nacional de Polícia, desde que sua movimentação impossibilite a frequência no curso em que seja matriculado. Artigo 67. O funcionário policial poderá ser removido. Inciso 1. Ex officio. 2. A pedido. 3.
por conveniência da disciplina. Parágrafo 1º. Na hipótese previstas nos itens 2 e 3 deste artigo, o funcionário não fará jus à ajuda de custo. Parágrafo 2º. A remoção ex officio do funcionário policial, salvo imperiosa necessidade do serviço devidamente justificada, só poderá efetivar-se após 2 anos, no mínimo, de exercício em cada localidade. Artigo 68. Não são considerados herança os vencimentos e vantagens devidos ao funcionário falecido, os quais serão pagos independentemente de ordem judicial à viúva ou, na sua falta, aos legítimos herdeiros daquele. Artigo 69. Será concedido transporte à família do funcionário policial falecido no desempenho do serviço, fora da sede de sua repartição. Parágrafo único. A família do funcionário falecido em serviço na sede de sua repartição terá direito, dentro de 6 meses após o óbito, o transporte para a localidade do território nacional em que fixar residência. Capítulo 14. Disposições transitórias. Artigo 70. A competência atribuída por esta lei ao Prefeito do Distrito Federal e ao Secretário de Segurança Pública do Distrito Federal será exercida em relação à Polícia do Distrito Federal, respectivamente pelo Presidente da República, pelo Chefe da Polícia do Distrito Federal, até 31 de janeiro de 1966. Artigo 71. Ressalvado o disposto no artigo 11 desta lei, os funcionários do Departamento Federal de Segurança Pública e da Polícia do Distrito Federal que se encontrem à disposição de outros órgãos deverão retornar ao exercício de seus cargos no prazo máximo de 30 dias, contados da publicação desta lei. Artigo 72. O Poder Executivo, no prazo de 90 dias, contados da publicação desta lei, baixará por decreto o Regulamento Geral do PSOL do Departamento Federal de Segurança Pública, consolidando as disposições dessa lei com as da Lei nº 1711, e legislação posterior relativa a pessoal. Artigo 73. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 74. Revogam-se as disposições em contrário.